Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Portugal, que vai a votos, é um país envelhecido, com gente sozinha e agregados mais reduzidos. Os portugueses que vão a votos estão cada vez mais escolarizados, concentrados no litoral, com o número crescente de alojamentos arrendados. Nesta edição, queremos refletir sobre as estatísticas e analisar as tendências no nosso território que obrigam a respostas da sociedade. Agora que temos resultados provisórios dos censos, cruzando com os dados que podem ser encontrados na Pordata, que políticas pedem os nossos números? Mote para duas conversas neste programa. Primeiro com Luísa Loura, a diretora da Pordata, depois com João Moraes Mourato, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que investiga em particular as políticas públicas de ordenamento do território. Bem-vinda, Luísa. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Há aqui algumas tendências que vêm de trás. Se olharmos para os censos agora, não espanta a ideia de um país litoralizado, envelhecido. Talvez seja interessante perceber, Luísa, se de certa maneira aceleramos o ritmo destas tendências ou se estamos a seguir um caminho lento, gradual, com uma velocidade relativamente lenta. O que é que nos pode dizer sobre a forma, porque temos os números e conhecemos a tendência. Exatamente. O que é que nos pode dizer sobre o Portugal? Como é que isto vai ficando mais velho, vai ficando mais ao pé do mar, não é? Muito bem. Muito obrigada. A população residente como um todo reduziu um bocadinho, mas não é nada de alarmante, reduziu cerca de 2%, não é? No entanto, o problema do envelhecimento é o mesmo problema grave, porque neste momento, em cada 4 pessoas, há uma com 65 anos ou mais. Isto são os dados dos censos publicados pelo INE recentemente, os censos de 2021. Nos anos 80, era uma em cada 10. Okay. Portanto, isto mostra que estamos numa tendência de crescimento desta proporção de pessoas mais idosas e, mais grave ainda, esse crescimento é exponencial. Hoje em dia temos uma ideia, por causa da pandemia, do que é que significa um crescimento exponencial. Sim, e o que é que quer dizer neste caso? O que quer dizer neste caso é que há uma espécie de aceleração no crescimento da população mais idosa, no peso que a população mais idosa tem na população global do país. Isto porque a esperança de vida tem vindo a aumentar. Por um lado, tudo bem. O que não está bem é que a natalidade tem vindo a baixar. Mas esse crescimento exponencial foi, por exemplo, na última década? Conseguimos perceber? Este crescimento exponencial, e é muito marcado, é ao longo dos anos de censos, a partir de 1960. A partir de 1960, o envelhecimento, a curva do envelhecimento no sentido do peso que a população mais idosa tem no total da população, esse peso tem tido um crescimento exponencial e basta dizer que dentro de 2 gerações a maioria da população portuguesa terá mais do que 65 anos. Se nada for feito. Isso nada tem a ver com os fenómenos de migração, de saída de jovens, jovens que não estão cá? Eventualmente, não totalmente. Porquê? Porque nos anos mais recentes, o número de nascimentos, se ao número de nascimentos juntarmos as entradas de migrantes, esse número compensa o número de mortes e o número de saídas. Portanto, ou seja, aquilo que nós vimos aqui nos dados que foram avançados em dezembro, é que a população migrante, no fundo, ajudou a amortecer este envelhecimento, é isso, não é? Exatamente. Ajudou a amortecer, não amorteceu o envelhecimento, porque o envelhecimento continua, porque também não é muito evidente que, e aliás temos algumas evidências de que muita da população estrangeira que vem residir para Portugal também está nas faixas etárias dos mais velhos. Mas quando eu lhe perguntava do crescimento exponencial, para tentar perceber se é mais ou menos recente, eu lembrei-me que os dados que o INE traz
Sobre a população estrangeira residente em Portugal, o crescimento face a 2011, portanto, nesta década de 2011-2021, é de 40%. É muito significativa esta subida de população imigrante em Portugal. Mas mesmo assim houve um decréscimo de 2% na população global. E esta subida de 40% de população estrangeira residente não tem comparação com subidas do passado, ou seja... Não, houve alturas em que aconteceu. Naturalmente, a seguir provavelmente ao 25 de Abril. Sim, houve. Mas atenção, que a nossa população estrangeira, a percentagem de população estrangeira em Portugal é das mais baixas da Europa. Portanto, nós temos cerca de 6% de população estrangeira. E, portanto, subir 40% quando o número é pequeno, em valor absoluto, não significa talvez tanta gente quanto o país irá necessitar. E o pormenor que está a levantar é muito importante. Eles não são propriamente jovens. Nem todos, sim. Por outro lado, uma outra tendência que se notou nestes censos e que eu, na altura, fiquei um bocadinho preocupada, mas depois, olhando para a Europa, percebi que se calhar era mais um bom sinal do que um mau sinal. Sim. Tem a ver com aquilo que o INE chama os agregados unipessoais. O que acontece é que em Portugal, portanto, a proporção de agregados unipessoais é de 20% e a média na Europa é de 35%. Então, há mais gente a viver sozinha na Europa proporcionalmente a Portugal? Exatamente. E podia-se pensar que isto, portanto, se calhar é mau, se calhar não é. Bom, para as famílias, o facto, há uma economia de escala pelo facto de estarem a viver mais juntas, não é? Uma pessoa sozinha acaba por ter uma série de despesas. O que acontece é que em Portugal o peso dos mais velhos, dos idosos, entre os que vivem sozinhos, é muito maior do que na Europa. Ou seja, na Europa há muita gente nova a viver sozinha. Já percebi. Portanto, os filhos tornam-se independentes dos pais muito mais cedo que em Portugal. E o estudo recente sobre os jovens da Fundação Francisco Manuel dos Santos, estudo que eu aconselho imenso. Que nós aqui destacamos muito. Exatamente. Esse estudo mostra que até aos 26 anos, mais de metade dos jovens ainda vivem com os pais. E mesmo dos 30 aos 34 anos, 1 em cada 4 vive ainda com os pais. Portugal em contraciclo com a Europa, de certa maneira. Está em contraciclo com a Europa e isto só pode ter a ver, claramente, quer dizer, as pessoas se sentem na pele, os jovens não têm capacidade financeira. O nosso poder de compra não permite aos jovens comprar as casas ou alugar as casas ao preço a que estão. Obrigado. Agora é a vez de falar com João Moraes Morato. Bem-vindo, João. Obrigado pela sua disponibilidade. A sua área é o ordenamento do território também. Aqui já falámos então do envelhecimento, do declínio demográfico, também um pouco da habitação, mas há aqui um lado, do ponto de vista do território, que convinha também falar quando estamos a caminho de eleições e tomar decisões, que pode condicionar muitas políticas, que é o facto de termos um país que vai cada vez mais para o mar, ou seja, mais litoralizado. O que o censo 2021 vem mostrar, ou vem acrescentar ainda mais detalhe, é exatamente, a meu ver, o que temos que admitir que é a irreversibilidade desse cenário. Ou seja, muitas vezes discute-se a questão da relação entre litoral e interior como se fosse possível um equilíbrio, como se fosse possível quase que um reequilibrar de algo que existia no século passado. Já não vai ser possível, Eu acho, é a minha opinião, e pela literatura, por outros colegas que trabalham sobre esta matéria, eu acho que estamos perante um cenário que não tem volta a dar. E há aqui 2 ou 3 notas que eu gostava de fazer, porque ilustram exatamente o ponto que estava a fazer. Primeiro ponto, as únicas regiões administrativas ou do ponto de vista de regiões autónomas que revelaram um crescimento a nível de população entre 2011 e 2021
são o Algarve e a área metropolitana de Lisboa. O segundo dado, é importante pensarmos que 50% da população portuguesa reside em 31 municípios. Ora, nós temos mais de 300 municípios. 10% dos municípios. Tal e qual. Se pensarmos isto a nível de políticas de seguro, a nível da lógica da administração territorial, isto é um desafio tremendo. É um desafio quer ao nível do desenho de políticas públicas, mas também quer ao nível político. Porque a certa altura vamos ter círculos eleitorais altamente desproporcionais do ponto de vista do número de eleitores. Além de outra questão, que é a lógica metropolitana em Lisboa e no Porto é cada vez mais importante, digamos assim, e quando falamos, por exemplo, em regionalização, não podemos deixar de olhar para a natureza metropolitana muito forte destas duas áreas, não é isso? É verdade, e eu até acho que se me der aqui alguma margem de folga, eu deixaria a regionalização para o fim, porque eu acho que é capaz de ser a melhor forma de terminarmos esta nossa conversa. Bem. Então, e qual é o terceiro ponto que então, o terceiro ponto que eu queria fazer e tem a ver com a questão do envelhecimento, e nomeadamente num indicador que relaciona o número de idosos com o número de jovens, ou seja, quantos idosos existem por 100 jovens. Ora, a média em Portugal neste momento são 182 idosos por 100 jovens. Quando nós territorializamos esta análise, o que nós vamos ver é que na região centro, no censo de 2021, o que nós vamos encontrar são 229 idosos por 100 jovens. É mais do dobro. Muito mais do que em relação às outras regiões? Muito mais do que em relação a outras regiões. Por exemplo, se nós formos ao extremo oposto, nomeadamente a área metropolitana de Lisboa, já estamos com 113. E então, as regiões e a regionalização pode ser a chave para responder a estes desafios? A pergunta não sei se será a chave, porque nós, não sei se concorda, mas é raro haver uma chave que resolva tudo. E ainda por cima, quando discutimos problemas sistémicos como a questão do despovoamento e a questão do envelhecimento conjugados e as suas diferenças territoriais, nós obviamente imaginamos, há um cocktail de políticas públicas que imediatamente podem entrar em jogo. Podemos estar a falar de questões como a migração, como o emprego, a habitação, a promoção da natalidade, a questão do acompanhamento e melhoria da qualidade de vida a nível do envelhecimento, políticas de saúde, ou seja, a resposta será sempre não por um eixo, mas por múltiplos eixos. Isso acho que já concordamos. O que é que acontece? A ideia de territorializar, a ideia de ajustar objetivos estratégicos às especificidades do contexto territorial, obviamente, quanto mais interlocutores próximos da realidade no solo houver, melhor. As regiões aí, do ponto de vista de uma lógica funcional, podem trazer um tremendo valor acrescentado. Até porque é importante entender qual seria o papel delas. As regiões e a regionalização, mais uma vez é outra armadilha que aqui nos colocamos a nós mesmos na nossa conversa, porque abre todo um novo debate. Vem também com um conjunto de mitos que é importante nós irmos começando a questionar. Fala-se que haveria maior corrupção com a regionalização, maior caciquismo com a regionalização. Discute-se muito menos o que é que a regionalização poderia trazer de bom. E uma coisa que poderia trazer de bom era maior coerência estratégica do ponto de vista da articulação de políticas de âmbito regional, que acordassem com municípios e com comunidades intermunicipais respostas muito pragmáticas a estes problemas que acabámos aqui de levantar. Voltando à ideia que eu disse de início, acho que é uma ideia que eu estive a pensar bastante nela quando vinha para cá e acho que a mim faz muito sentido, não sei. Sim. O Portugal que temos, a visão clássica, quase culturalmente clássica do Portugal que temos, eu creio que tem os dias contados. Vai haver, do ponto de vista da ocupação do território. O Portugal de hoje já é muito diferente daquele até que existe a nível do próprio ensino, de tudo aquilo que aprendemos enquanto estamos na escola. Eu creio que é importante começarmos a discutir qual é o Portugal da amanhã, e ao discutir o Portugal da amanhã há um conjunto de pontos que eu acho que são muito difíceis, que vão gerar grande clivagem política no que diz respeito à sua natureza e ao que implicam, mas é inevitável fazermos. A regionalização, mais uma vez, indo ao ponto que levantou, é uma espécie de janela aberta para discutir tudo isto.
se o debate para aí for levado. Agora, que isso é algo que nos sai do controle. Muito obrigado pela sua presença. Falámos com João Moraes Mourato, investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Antes falámos com Luísa Loura, diretora da Pordata. Olhamos para os números e para as políticas que esses números pedem, agora que estamos à beira de ir a votos. Foi mais um Da Capa à Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir este debate na versão integral em podcast, também nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É um programa com o genérico original de Mário Laginha, esta semana com Carlos Vermelho, Ana Marta Domingos, André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.